de março de 2001. Foi o início da minha carreira nessa profissão super inovadora, chamada médica. Foi o primeiro dia de aula na faculdade de medicina. E eu posso dizer para vocês, com convicção, que o fator humano é a razão pela qual a maioria de nós escolhe essa profissão tão exigente. A gente quer ajudar outros seres humanos. A gente quer cuidar de pessoas. E é dotado desse propósito nobre que a gente senta na sala de aula e se depara com algo desse tipo. E é aí, no primeiro dia de aula, que vem o choque de realidade. Os médicos, eles não aprendem sobre pessoas, mas sim sobre doenças. E elas são ensinadas por absolutamente todas as perspectivas: anatômica, bioquímica, histológica, menos uma, a do paciente. A principal receita para formar médicos foi estabelecida em 1910 por uma publicação chamada de Relatório Flexner. Antes dele, não existiam diretrizes para a criação de faculdades de medicina, muito menos consenso a respeito do que elas deviam ensinar. Cada uma definia mais ou menos a própria fórmula. Bom, e nesses na verdade, nesses mais de 100 anos, muita coisa mudou no mundo, mas pouca coisa mudou na educação médica. Assim como a linha de produção de uma fábrica, a esteira da formação médica segue girando do mesmo jeito, alternando patologias e tratamentos para diferentes órgãos a cada momento. De manhã, ortopedia e neurologia. À tarde, psiquiatria e cardiologia. Bom, esse modelo, na verdade, ele fazia sentido até mais ou menos 1950, que era quando a quantidade de conhecimento médico do mundo levava 50 anos para duplicar. Desde 2010, esse processo ele já acontece a cada 2 anos. Ou seja, um estudante que entrou na faculdade em 2010, até o fim do curso, em 2016, já viu a quantidade de conhecimento médico dobrar 2 vezes. E há previsões, inclusive, de que isso vai começar a acontecer a cada 2 meses e meio, a partir de 2020, o ano que vem, né? O PubMed, que é a principal plataforma que a gente, médico e estudante, utiliza para se manter atualizado, já conta com mais de 29 milhões de artigos científicos. Só no ano passado, foram incluídos 1,5 milhão novos. Nem com todos os neurônios do nosso cérebro a gente consegue dar conta disso tudo, né? E mesmo que a gente conseguisse, esse nosso modelo, focado em tratar pacientes dentro de consultórios e hospitais, baseado no resultado de exames físicos e laboratoriais, ele corresponde a só 10% de todos os fatores que influenciam a saúde e o bem-estar de uma pessoa. Ele deixa de lado os 90% restantes, a composição genética e algo que a gente chama de determinantes sociais da saúde, que nada mais são que o conjunto das condições socioeconômicas em que essa pessoa vive, dos comportamentos e escolhas que ela tem no dia a dia e do ambiente físico em que ela reside. É basicamente tudo que a torna humana, né? Então, se não bastasse todo esse conhecimento científico da medicina, que aumenta de forma exponencial, tem um outro conhecimento, que é o conhecimento sobre aquela pessoa, aquele ser humano. Um conhecimento que poderia nos ensinar muita coisa, mas que acaba sendo deixado de lado. Na verdade, até desprezado. E é engraçado como, quando os nossos planos de tratamento, enquanto médicos, não saem como esperado e alguma complicação acontece, seja um coágulo, uma embolia ou uma infecção depois de uma cirurgia, a gente ainda fica surpreso e se pergunta, poxa, o que será que aconteceu? Eu estudei tudo, eu fiz tudo certo. Ou então, se os pacientes evoluem mal porque eles não seguiram as nossas recomendações ou não tomaram os remédios corretamente, a culpa é deles, né? Porque, afinal, eu sou uma boa médica. O remédio que eu prescrevi era certo.
E foi assim que eu aprendi. Começa a ficar claro e inevitável o descompasso que se estabelece. São milhões e multidões de pessoas que querem e precisam ser tratados como seres humanos únicos, sendo atendidos por médicos treinados para tratar doenças. Como se eles falassem 2 idiomas diferentes, fica impossível a comunicação e a parceria, né? E eu entendo, é muita informação para qualquer profissional processar. Mas a realidade é que, em 2019, a medicina ainda falha no propósito principal dela, que é de entregar para as pessoas aquilo que elas precisam. A saúde, ela é cada vez mais complexa e a gente ainda insiste em ensinar os futuros médicos a basear todos os tratamentos em 10% do todo. Esse modelo, que é embasado na memorização de conhecimento técnico, informações desconexas, ele traz burnout, ele ofusca a proeminência da empatia na hora do atendimento clínico, ele limita a criatividade e a nossa capacidade de realmente ajudar os pacientes e resolver problemas. E esse modelo, essa realidade, ela não vai mudar. Não enquanto as faculdades de medicina do século XXI insistirem em operar no sistema operacional do século XX. Ele precisa ser mais adequado ao mundo atual, que é o mundo da 4ª revolução industrial, que faz com que tecnologias que antes eram disponíveis apenas para grandes corporações comecem a ficar cada vez mais acessíveis, baratas, e se tornem grandes aliados, capazes de nos ajudar em tempo real, 24 horas por dia e 7 dias por semana. É um mundo em que a gente tem computadores e smartphones capazes de processar dados de uma forma que a gente nunca conseguiu, nem conseguiria sozinho. Só nos nossos bolsos, no celular, a gente tem mais poder computacional do que os computadores da NASA que levaram o homem até a Lua na década de 60. E desde 2014, aqui no mundo, a gente já tem mais sensores e dispositivos móveis do que pessoas, captando dados o tempo inteiro, desde o número de passos que a gente dá, ou o número de copos de água que a gente toma num dia, até se o ar que a gente respira no nosso trajeto até o trabalho está poluído. E a gente tem a inteligência artificial, capaz de analisar esses dados todos e trazendo possibilidades do tipo a gente analisar constantemente os batimentos cardíacos de uma pessoa por meio de sensores inteligentes nos relógios e avisar o médico e o próprio paciente no caso do surgimento de uma arritmia, que se não fosse identificada, poderia levar a um AVC e importantes sequelas. A gente já consegue utilizar isso para ajudar no diagnóstico de câncer de pele, por meio de aplicativos que usam a câmera do nosso celular para avaliar lesões de pele suspeitas. E até mesmo a identificar casos de depressão e alta probabilidade de suicídio por meio da análise do padrão de uso das redes sociais, seja pela escolha de palavras ou até o tom de voz. Agora, imagina o impacto disso em regiões carentes ou regiões que têm poucos médicos especialistas, como é o caso dos dermatologistas e dos psiquiatras. Isso pode, inclusive, ajudar a priorizar aquelas pessoas que precisam de atendimento mais urgente. Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente já consegue cruzar todos os dados de prontuário de um paciente com câncer com a literatura científica mundial disponível até aquele momento. E isso trazer para o médico, no momento da consulta, uma lista dos tratamentos que tem mais chance e mais probabilidade de dar certo para aquele paciente que está na frente dele na hora da consulta. Para quem não sabe, a oncologia é uma das especialidades em que é mais difícil se manter atualizado, principalmente por conta do número de estudos e recomendações que saem a todo tempo. Isso ajuda muito o médico a tomar decisão na hora que está na frente de um paciente. E a gente consegue ter acesso a isso tudo, não só dentro do consultório ou do hospital, mas também por plataformas de telemedicina e de ferramentas na nuvem. E é essa convergência de tecnologias que aparece como um meio para a gente começar a enfrentar os desafios de saúde do século XXI, porque ele traz a promessa inédita
de começar a entender, do ponto de vista médico, a singularidade de cada indivíduo e a promessa de entregar um atendimento melhor, muito mais personalizado e eficiente. É isso que aumenta a precisão dos diagnósticos, que aumenta a eficácia dos tratamentos e até a nossa capacidade de tomar medidas para prevenir doenças. É isso que, mais do que me tornar uma profissional melhor ou me trazer vantagem competitiva no mercado, é isso que vai tornar a vida do meu paciente, aquele ser humano, melhor. Só que nada disso pode se tornar realidade ou ganhar escala se os médicos temem ou nem estão cientes dessa transformação. Um estudo feito na Inglaterra em 2018 mostrou que quase 70% dos médicos não acreditam que a inteligência artificial vai influenciar o ato de fazer diagnóstico. E mais de 60% não acreditam que isso vai nos ajudar a traçar planos de tratamento personalizados. É como se a mentalidade da maioria dos meus colegas tivesse ficado com Esculápio, lá na Grécia Antiga. Isso é muito preocupante. E é algo que acontece porque o número de faculdades de medicina que possuam em sua grade disciplinas que abordem os impactos da transformação digital e das novas tecnologias na carreira médica, ele ainda é mínimo. Então, ao invés da gente fazer os nossos estudantes decorarem as artérias do polígono de Willis ou a cascata de coagulação, a medicina precisa de um Ctrl-Alt-Del, de reiniciar o sistema, visando ensinar os médicos a aprender no mundo digital, priorizando a capacidade de encontrar, avaliar e sintetizar a informação, e de comunicar isso com clareza e empatia para os pacientes. Para isso, as grades curriculares precisam urgentemente começar a incluir fundamentos de ciência de dados, de como os algoritmos funcionam e de como tomar decisões na hora de tratar um paciente com auxílio de ferramentas tecnológicas. A tecnologia, ela é implacável e ela invariavelmente transforma a maneira como as pessoas interagem e trabalham. E a medicina ela não é exceção nesse processo. Só que, se a gente educar os médicos para o mundo digital, a gente tem a chance de fazer com que esse processo ocorra de forças de dentro para fora, e não de fora para dentro, sendo impostas a nós. Porque daí a gente consegue decidir como e onde essa tecnologia toda deve ser utilizada para trazer melhores resultados. E aquilo que é melhor deixar sendo feito da maneira tradicional mesmo. Daí, ao invés da gente querer prever como vai ser uma consulta médica daqui a 20 anos, ou temer que a inteligência artificial vá ser esse asteroide que vai destruir a gente, que nem fez com os dinossauros, a gente pode permitir que os futuros médicos usem essas ferramentas para começar a construir o futuro que é melhor para eles e para os pacientes deles hoje. Bom, no dia 3 de julho, eu recebi a seguinte mensagem nas redes sociais, e para mim ela é mais um indício da necessidade dessa mudança. Boa noite, doutora Mariana. Desculpe estar a enviar mensagem. Eu sou estudante de medicina e vi vários vídeos seus a debater temáticas como a inteligência artificial na medicina. E eu só queria questionar uma coisa. Acha mesmo que a inteligência artificial não vai substituir os médicos? Eu sou apaixonado por medicina e meu sonho era exercer e poder ajudar muita gente com o conhecimento que irei ter. E a inteligência artificial, sinceramente, me assusta um pouco. Obrigada e desculpe o incômodo. Não há dúvidas de que os algoritmos, a inteligência artificial e as novas tecnologias como um todo vão transformar a medicina e obrigar a gente a mergulhar para dentro de nós mesmos, buscando redefinir o papel do médico nesses novos tempos. Só que as características que definem um bom médico, elas nunca vão mudar. A medicina sempre vai precisar de profissionais com coragem, vulnerabilidade e compaixão, capazes de olhar cada ser humano como um ser único e atentos a todos os fatores que alteram e podem influenciar a saúde dele ou dela. Poucas coisas são tão humanas como isso. Mas no mundo de hoje, em que cada paciente se tornou um desafio de Big Data,
A gente não consegue fazer isso só com o nosso cérebro. A quantidade de informação que a gente precisa levar em conta para fornecer um cuidado de qualidade para um paciente hoje já ultrapassa a capacidade do nosso cérebro. E a gente não consegue mais fazer isso só com boa vontade, trabalho duro e muita cafeína. A gente precisa de ajuda. Então, da mesma forma que o telefone não substituiu a voz humana, e sim aumentou o alcance dela, e que o trator não substituiu o músculo, e sim aumentou o poder dele, a inteligência artificial e as novas tecnologias como um todo começam a surgir como uma ferramenta para ampliar o alcance dos nossos cérebros e a nossa capacidade de fornecer um cuidado melhor, mais personalizado, mais eficiente e, consequentemente, até mais humano. Por mais irônico que possa parecer, no século XXI, é justamente a tecnologia que pode nos ajudar a fortalecer a relação médico-paciente, ao permitir que a gente trate de pessoas, ao invés de doenças. Primum non nocere é latim, significa não causar dano. Esse é o principal mandamento do juramento de Hipócrates, que é aquele texto tradicional que a gente repete com muito orgulho num dos momentos mais emocionantes do dia da formatura. Eu acredito que se as faculdades de medicina reformularem os seus currículos, visando ensinar os médicos a aprender no mundo digital, priorizando a gestão do conhecimento, ao invés da memorização, a se comunicar com os pacientes como seres humanos integrais e não amontoados de órgãos e sistemas, e a usar a tecnologia para ampliar as capacidades deles, a gente vai poder chegar na versão 2.0 do juramento de Hipócrates. Porque em 2019, não causar dano é muito pouco. A gente já tem os meios para fazer com que esse mandamento mude, para finalmente fazer mais o bem. Muito obrigada.